do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Nós tivemos uma belíssima explicação a semana passada, no começo do capítulo, da Sandra e de Allan Kardec, quando ele fala sobre o poder da fé. Vimos que a fé é algo intrínseco a nós. Em maior grau ou menor grau, nós vamos adquirindo paulatinamente essa fé através do nosso esforço, através do conhecimento do mundo espiritual, através do nosso trabalho e do contato estreito com a espiritualidade superior. Hoje nós vamos continuar no capítulo 19, no item 6, que se chama A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. E nós vamos encontrar no item 6, Allan Kardec nos dando outro direcionamento para as questões da fé. E ele nos diz assim: no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem a verdadeira por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Existe uma característica nossa, quando nós temos alguma religião, quando nós entramos para alguma religião, que é o seguinte: nós gostaríamos que todas as pessoas tivessem a mesma fé que a gente tem, a mesma crença. Muitas vezes, crer é diferente de ter fé, mas nós nos envolvemos com as religiões e nós buscamos trazer as pessoas para a nossa própria fé, para a nossa própria religião, para a nossa própria maneira de crer. E Allan Kardec nos chama a atenção para isso, quando ele nos diz: cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. E é aí que nós erramos, porque nos tornamos fundamentalistas. E quando nos tornamos fundamentalistas, nós acabamos entrando pelo cano, vamos dizer assim. Por quê? Porque há um erro na questão fundamentalista. Nós ficamos dando murro em ponta de faca, nós ficamos numa luta em glória contra as outras religiões e acabamos nos perdendo ao longo do caminho, do próprio caminho da evolução espiritual. Ele nos chama a atenção aqui ainda para a fé raciocinada e a fé cega. Se nós levarmos tudo pelo bom senso, se nós tivermos o bom senso de raciocinar todos os nossos atos e todos os nossos passos, e tudo aquilo que nós falamos, e tudo aquilo que nós exemplificamos, porque tudo nosso não é só uma fotografia, a nossa vida é um filme. Nós estamos constantemente falando e exemplificando, falando e exemplificando. E nós vamos mostrar aonde vai a nossa fé, através desse filme que é a nossa vida. E, sobretudo, os religiosos, sobretudo aqueles que dirigem as casas religiosas e, sobretudo, aqueles que pregam com tanto afinco a questão da fé e da crença. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque para não afastarmos as pessoas por conta da nossa própria vontade. Muitas vezes vem daquela nossa vontade que faz com que a pessoa venha, com que a pessoa tenha aquele amor, aquele afinco, aquela fé que nós temos, mas que muitas vezes se torna algo assim, que queima um pouco
a nossa vontade, que tira um pouco as pessoas do nosso caminho. Porque nós temos diversos tipos de fé e de pessoas que têm fé, e elas têm diversos tipos elas estão em patamares diferentes. Então, quando nós vamos pretendendo a posse exclusiva da verdade, nós acabamos nos atrapalhando e afastando algumas pessoas que potencialmente poderiam vir até a nossa religião, ou a religião que professam, que as pessoas professam. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós encontramos nesse caminho aí alguns tropeços que fazem com que a gente saia dessa questão da fé inabalável e da fé religiosa. Isso traz um certo constrangimento muitas vezes àquelas pessoas que nos acompanham. E nós devemos continuar no nosso trabalho, devemos continuar na nossa crença, na nossa fé e na nossa maneira de interpretar a fé, que é algo que está dentro do nosso espírito, que é aquilo que nós temos com Deus, que é aquilo que nós temos com Jesus, que é aquilo que nós temos com a espiritualidade superior. Porque tem um ditado chinês que diz assim, que o homem aponta para a lua. O crédulo, o sábio, ele olha a lua, mas o tolo olha o dedo. Então nós precisamos tomar cuidado se nós não estamos entre o sábio ou o tolo. Isso é muito importante para o nosso raciocínio, isso é muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso estudo também, e para o nosso dia a dia, diante da fé cega e da fé raciocinada. Nós temos também, no item 7, ele continua, Allan Kardec, vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas por não terem fé. Não há dúvida de que a fé não pode ser prescrita, ou que ainda é mais justo, não pode ser imposta. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não desta ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas devem procurá-la. Mas elas é que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certo de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos fazer, apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo em que os que dizem fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que, pois, se recusam a ver? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos. E na maior parte, o orgulho se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria que inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece alguma coisa uma forma inata. Basta uma faísca para desenvolver. Essa facilidade para assimilar as verdades espíritas é o sinal evidente do progresso anterior. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas, sinal também evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição que sabiam. Sua educação já foi realizada. As segundas ainda têm tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará se não puder terminar nessa existência. Ela se fará. Se não puder terminar nessa existência, terminará em outra. Então, está ligado às nossas existências e às nossas experiências anteriores. Existe um caso interessante na literatura espírita, que é o seguinte. Leon Denis, ele tem uma frase que é bem interessante para a nossa reflexão. Ele nos diz assim: o Espiritismo poderia não ser a religião do futuro,
mas certamente é o futuro das religiões, pois seus princípios não representam meras ideias, e sim definem leis de caráter universal que regem a nossa evolução, como, por exemplo, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de sintonia psíquica, enfim. O que ele diz? O que ele nos mostra? Que existem leis dentro do Espiritismo que um dia vão reger as outras religiões. Que o Espiritismo pode não ser a religião do futuro, mas certamente é o futuro das religiões. Por quê? Porque essas ideias, elas vão aparecendo conforme a evolução espiritual da humanidade. Conforme nós vamos crescendo, conforme vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos acrescentando a nossa bagagem espiritual, a nossa evolução espiritual, que acontece paulatinamente, que não acontece aos saltos e abruptamente, não, paulatinamente nós vamos evoluindo e nós vamos buscando nas nossas experiências, no mundo que nós trouxemos do mundo espiritual, esses conhecimentos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, e nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida esses ensinamentos. E vamos aprendendo à medida que nós vamos dando vazão à nossa fé, vamos dando vazão ao nosso conhecimento e vamos colocando em prática aquele conhecimento que nós trazemos no mundo espiritual. Muitas vezes nós estamos fixados, a nossa mente está fixada em alguma coisa, em algum assunto, nós estamos com a nossa mente voltada para aquele assunto, sem qualquer abertura para essas verdades, que são verdades que para muitos de nós, elas passam como a respiração. Nós temos fé, acreditamos na reencarnação, nós sabemos que a reencarnação existe, nós sabemos que a lei de causa e efeito existe, nós sabemos que através do nosso pensamento, nós temos contato com o mundo espiritual. E é a partir daí que nós temos contato com os diversos espíritos que habitam o mundo espiritual. E a partir daí nós vamos percebendo que, paulatinamente, nós vamos conseguindo um progresso dentro da nossa fé. Emmanuel, ele nos diz assim, que a fé, numa das suas mensagens, ele nos diz assim, que a fé nós temos como fidelidade. Muitas vezes nós entendemos, ele usa a palavra fidelidade nas mensagens dele. Ele usa a palavra fé, mas ele usa a fidelidade. E nós devemos entender que nós precisamos aprender com essas mensagens a buscar aquelas, como dizia a doutora Marlene, aquelas filigranas da mensagem. Ler, reler e entender, porque o Emmanuel ele tem uma superioridade e ele tem uma didática aonde nos leva a pesquisar, nos leva a procurar outros conhecimentos. Outro dia eu estava lendo uma reportagem feita com o Haroldo Dutra, né, onde ele falava sobre a origem da palavra fé. E veio calhar com essa mensagem do Emmanuel. Porque ele nos diz assim, que se nós formos buscar a origem da palavra fé, e a origem da palavra e a tradução da palavra fé, que a palavra fé foi utilizada nas escrituras, no grego, no hebraico, né, no texto grego, no texto hebraico e no próprio latim. E ela tem a mesma tradução, a mesma interpretação nas três línguas. Nós temos fé no grego, ele diz lá na reportagem dele. Nós temos fé no grego, a palavra fé no grego, que quer dizer que do grego é a palavra pistis. Nós temos no hebraico a palavra emuná, que é fé, e nós temos no próprio latim a palavra fides. E aonde nós vamos encontrar nas três palavras, tanto no grego, tanto no emuná e tanto no fides, no próprio latim,
nós vamos encontrar a interpretação da palavra fé como fidelidade. É fidelidade. E ele nos fala, ele nos leva até a mensagem de Emmanuel, onde Emmanuel nos fala sobre fidelidade. Onde ele nos diz que o homem, ele tem fidelidade de acordo com a evolução espiritual dele, nos momentos de alegria, quando ele deve ser comedido nos momentos de alegria. E ele tem fé, e essa fé está dentro dele. Tanto nos momentos de tristeza, nos momentos onde ele vai passar pelas provações. Tanto na alegria, quanto na tempestade. Então, tanto na alegria quanto na tempestade, nós devemos ser fiéis. E ele fala fiéis, como fidelidade. E ele não coloca a palavra fidelidade em vão ali naquele texto, ali naquela mensagem. E nós temos que ser fiéis. E nós devemos nos perguntar, o quanto nós estamos sendo fiéis fiéis à nossa vida, fiéis à força superior, fiéis tendo confiança e absoluta confiança naquela vida que nós estamos vivendo, seja na alegria, quando devemos ser comedidos, como ele nos diz, seja nos momentos difíceis, na tempestade, quando nós devemos ter confiança, quando nós devemos ser fiéis também. E ele busca na palavra fiel. E Allan Kardec continua nos mostrando essa fidelidade. Ele nos traz essa questão da fidelidade também. Ele diz assim, sobre o incrédulo, quando ele vai falar sobre o incrédulo. Porque eu acho que existem diversos tipos de incrédulos, mas existem dois tipos principais de incrédulos. Nós vamos observar ao longo da nossa vida, quando nós vamos conversar com as pessoas, quando nós vamos levar a nossa fé religiosa, que é sobre isso que nós estamos falando, nós encontramos dois tipos de incrédulos. Um que são aqueles cujas doutrinas que eles professaram, cujas religiões que eles conheceram, lhes tiraram o raciocínio, a forma de pensar, a liberdade, a forma de raciocinar. Foi feita uma lavagem cerebral, como a gente costuma dizer, foi feita uma lavagem cerebral e eles deixam de crer. Por quê? Porque eles não têm uma fé raciocinada, porque eles não têm a oportunidade de pensar, eles não têm a oportunidade dessa fidelidade com a religião que eles professam, eles não têm a oportunidade dessa fidelidade com aquele ser superior, com aquele Criador, com Jesus e os espíritos superiores. E existe o outro incrédulo, que são os materialistas de carteirinha, que esses a gente já conhece, né? Os negadores obstinados da fé, os negadores obstinados da religião, os negadores obstinados de Deus. Esse nós encontramos aos montes também. Se nós formos pesquisar, são livros e livros e livros e livros que falam Deus, aonde está Deus, Deus não existe. Deus são os materialistas de carteirinhas. Ou aqueles que falam, não vi, não acreditei, não experimentei, não gostei, e são os obstinados. Então nós temos esses dois tipos principais de incrédulos. E Allan Kardec nos leva adiante, nesse mesmo item 7, ele nos fala sobre esses incrédulos. E o que ele nos traz sobre esses incrédulos? Ele nos diz assim, que a resistência do incrédulo, convenha, quase sempre se deve menos a ele do que a maneira pela qual lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer, que é onde se encaixa aquele primeiro incrédulo, aquele que foi lá, que teve uma base religiosa, aonde ele não teve sequer a oportunidade de pensar, que ele não teve sequer a oportunidade de raciocinar sobre a fé dele. Então ele diz, esse é aquele primeiro incrédulo, que a culpa não é dele, na verdade. A culpa é daquela base que ele tem, daquele alicerce que ele tem na vida dele. Porém, ele continua aqui, para crer
não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Compreender, e nós precisamos compreender através da nossa própria vivência. E ele continua assim, que a fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui a do raciocínio e do livre-arbítrio. Por isso que outro dia eu falei, aqui eu torno a repetir, o livre-arbítrio é o maior bem que o Espiritismo pode colocar nas mãos daquelas pessoas que entram e que professam os espíritas, na mão dos espíritas, naqueles que se dizem espíritas e naqueles que são espíritas. O livre-arbítrio é o maior bem que nós recebemos, porque nós somos condutores dos nossos próprios automóveis. Nós somos condutores da nossa própria vida. Nós respondemos por ela, certamente. Vamos responder pela condução desse automóvel. Mas somos os condutores. Nós vamos responder, mas somos os condutores. E nós temos o maior bem que existe dentro da religião espírita, que existe dentro do espiritismo, que é nós podemos conduzir a nossa própria vida, nas bases dos nossos alicerces, na nossa evolução espiritual, naquilo que nós trazemos das nossas experiências de vida passada e naquela fé que nós trazemos dentro de nós, que pode ser um contato maior com o plano espiritual, pode ser um contato menor com o plano espiritual, mas já existe um alicerce, já existe uma oportunidade desse contato estreito com algo superior. E ele continua aqui, é contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Crês, porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nós costumamos tirar só esse pedaço muitas vezes, quando nós falamos de fé, nós pegamos só esse pedaço das palavras de Allan Kardec. A fé inabalável é a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas ele complementa aqui. Ele antecede falando do incrédulo e ele complementa no último parágrafo. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontrar a oposição sistemática e interessada. Quando você não encontra uma oposição sistemática, que é o materialista de carteirinha, interessada, que ele tem algum interesse, obviamente, em denegrir, vamos dizer assim, a imagem, ele desconhece, como o ditado chinês lá, o homem aponta para a lua, o sábio olha para onde? Para a lua. O tolo olha para onde? Para o dedo. E ele continua olhando para o dedo até o momento em que ele vai olhar para a lua. Porque ele também não é, nós não somos condenados eternamente a viver na incredulidade. Nós não somos condenados eternamente a viver na nossa evolução espiritual, na evolução espiritual que nós temos. Nós somos convidados a progredir, nós somos convidados diuturnamente a progredir através do estudo, através da nossa experiência, através da convivência com os nossos familiares e através do estudo do Evangelho, da própria codificação, quando nós adentramos a uma casa espírita, quando nós passamos, nós nos tornamos espíritas, nós temos aí todo um trabalho que é feito. E nós temos tido grandes exemplos de fé, grandes exemplos de pessoas que possuem uma fé absoluta e, no entanto, elas não querem, elas não vêm tentar convencer
as outras pessoas. Elas têm a fé, e existe um caso interessante também da literatura espírita, daquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, onde o Chico diz que ele estava lá. A gente não pode deixar nunca de contar um caso do Chico, né? Porque ele é um exemplo assim que nós devemos seguir, e os livros com os exemplos dele são muitos, e tem muitas histórias interessantes, e vale a pena a gente trazer essas histórias para o nosso raciocínio. Diz lá o livro que o Chico estava lá no centro espírita lá da Prece, e ele recebe uma senhora que teve um revés muito grande na vida dela, uma tristeza muito grande, teve um problema muito grande de uma perda, e ela chega até o centro, e ela vai ter com o Chico, conversa com ele, e ele fala para ela: olha, minha irmã, você deve continuar frequentando o centro, venha assistir às reuniões, frequente o centro, eventualmente pode acontecer de receber uma mensagem, como a mensagem nós sabemos, ela, como o próprio Chico nos diz, como é que acontecem as mensagens, como é que o telefone toca, de lá para cá, não daqui para lá, não é você que determina quem vai dar a mensagem, mas quem vem, o telefone toca de lá para cá. E ele diz assim para ela, e ela começa a frequentar o centro, e um belo dia ela chega e fala assim: ó, eu preciso conversar com o senhor, eu preciso conversar com o senhor, eu preciso conversar com o senhor. E ele fala com aquela bondade dele, que a gente não consegue nem exemplificar, né? Mas chega perto dele e fala: fala, minha irmã, qual é, vamos imaginar o Chico, aquela bondade, aquela paciência. Fala, minha irmã, qual é o problema que você tem? Ela fala assim: olha, Chico, eu tenho uma revelação para fazer para você. Eu tenho uma coisa para falar para você. A reencarnação não existe. A reencarnação não existe. Eu vim aqui falar para você, e você, olha, Chico, eu vou falar isso para você. A reencarnação não existe. Ah, minha irmã, a reencarnação não existe? Não, Chico, a reencarnação não existe. Muito bem, minha irmã, a reencarnação então não existe. E aí ela volta para o lugar dela e continua frequentando o centro. E ele: a reencarnação não existe, minha irmã? Tá bom, a reencarnação não existe. Aí, passado um tempo, ela volta: eu quero falar com o senhor, eu quero falar com o senhor, eu quero falar com o senhor de novo. Aquela agitação toda, chama a mulher, chama, vem, irmã, vem falar comigo. Olha, Chico, eu tenho uma coisa para falar para você. Eu tenho uma revelação para falar para você. A reencarnação existe. A reencarnação existe, Chico. Ela existe, a reencarnação existe. Ele: puxa a vida, minha irmã, a reencarnação existe? Existe, Chico, a reencarnação existe. Puxa, minha irmã, que bom, a reencarnação existe. E ele não tem, e ele nos mostra esse viés da pessoa que tem fé, esse viés da pessoa que tem a fé dele. A reencarnação não existe? Tá bom, minha irmã, a reencarnação não existe. Poderia falar para ela: não, minha irmã, a reencarnação existe. Olha quantos exemplos, olha quantos casos, olha quantos... Não adianta, não adianta. Não adianta você querer levar esse tipo de... Você querer discutir, você querer... Mas com o tempo, ela passou a observar outras coisas dentro do centro. E ela teve uma outra revelação, que a reencarnação existe. Então ela falou: pô, deixa eu avisar lá o Chico, porque, puxa vida, eu fui lá, falei para ele que a reencarnação não existe, e eu cheguei lá com toda a ênfase, então eu vou voltar lá e vou falar para ele. Ele: existe, minha irmã? Muito bem, a reencarnação existe, que ótimo. Então a reencarnação existe. E isso nos lembra também as palavras de Emmanuel, quando ele nos diz no livro Pensamento e Vida, que o sol vem para todos, a luz vem para todos nós, ela vem e ilumina todos nós, mas aqueles que dispõem da lente, o que fazem com a luz? Convergem os raios que nos oferecem o quê? Um poder mais amplo. Ele chama de um poder mais amplo. Quando nós temos a lente em nós, a luz bate e essa luz converge e nos dá o quê? Um poder
mais amplo. Ela amplia a nossa fé. Essa lente que nós vamos adquirindo ao longo das nossas existências, através da religião, através do dia a dia. Sobretudo nós estamos falando aqui sobre a religião, né? Que o item aqui é a fé religiosa, a condição da fé inabalável. Então é essa lente que faz convergir esses raios que todos nós recebemos, indistintamente. Mas essa lente é o algo mais que converge os raios e nos faz o quê? Nos dá um poder mais amplo, nos confere um poder mais amplo, que é o poder da fé, que é o poder aonde nós vamos conhecer, porque só nós podemos dizer isso também. Isso é íntimo, só nós podemos dizer aonde está a nossa fé, aonde está a nossa fé, aonde está a nossa fé, aonde está a nossa fidelidade com o plano espiritual superior, aonde está a nossa fidelidade com a vida, a nossa fides, a nossa emuná do hebraico e a nossa pistes do grego, a nossa fidelidade, que são as palavras traduzidas das 3 línguas, das 2 principais, dizem os estudiosos da Bíblia e das escrituras, eles nos dizem que as principais, o grego e o hebraico, e sobretudo o grego, nos trazem essa interpretação da palavra fé, que é fidelidade. E essa fidelidade só nós podemos saber o qual grau dessa fidelidade dentro de nós. E nós sabemos nos momentos alegres, nós sabemos nos momentos difíceis, e isso é íntimo, isso é só nós podemos responder. Também isso é íntimo, só nós podemos responder. Alguém gostaria de fazer alguma observação, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, se eu puder responder, se eu souber responder, senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos, a parte dos trabalhos. Boa noite a todos. Na semana que vem a gente continua com a parábola da figueira seca.